Olá pessoal, tudo bom? Pois bem, sou o professor Ed e vamos começar hoje uma série de vídeos de história, a começar pelo processo mais importante, que é compreender de fato para que serve essa disciplina, tanto na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, na vida prática. Então, se você é um curioso do assunto, se você é aluno do ensino fundamental, do ensino médio, que vai fazer uma prova para o Enem, que vai prestar um processo seletivo, isso aqui vai te servir demais. É muito importante saber histórico, não só para as questões pedagógicas, mas também para as questões da vida prática. E isso eu vou explicar para vocês no decorrer da aula. A gente vai começar de uma forma bem técnica, afinal de contas, os termos técnicos precisam ser compreendidos para que a disciplina avance de uma forma bastante regular. Então a gente começa entendendo desde o princípio o que significa o saber histórico, por que aprender história. Eu sei que já é manjado, mas é importante, certo? E aí, no decorrer das aulas, a gente vai desenvolvendo esses assuntos de uma maneira mais prática, mais didática, mais legal, né? A gente vai bater um papo, vai trocando uma ideia, vamos tentar utilizar imagens que estejam vinculadas com aquilo que a gente está discutindo aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar e vai se divertir, que é o mais importante. Aprender é muito legal, aprender é fundamental e estamos aqui para tentar aprender juntos muitas coisas bacanas a respeito da história da humanidade. Vamos nessa! Bom, na nossa primeira aula a gente vai tentar entender, né, conduzir a compreensão aí, por que estudamos as sociedades do passado. Para que a gente vai tentar entender o que aconteceu há muito tempo atrás, antes dos nossos pais, antes dos nossos avós. Por que vamos estudar pessoas que já morreram, que já não faz mais parte do mundo dos seres vivos? A história é o resultado da ação do homem no tempo e no espaço. A gente vai tentar entender o que significa esse tempo e esse espaço onde as coisas acontecem no mundo da vida em que vivemos todos juntos e misturados. Vou te perguntar agora, tenta me responder. Por que é importante estudar a história? Bom, certamente você aí em casa já teve várias aulas de história, já viu história em muitos lugares e em muitos momentos, principalmente na vida escolar, né? Mas a história, meu amigo, ela não é estudada apenas na escola, não. A história, ela faz parte do cotidiano da vida das pessoas. Bom, e quantas vezes nós não já vimos novelas, filmes, desenhos, coisas que retratam o passado da humanidade? Isso é uma forma também de estudar a história. É eficiente para que entendamos como que as sociedades chegaram ao ponto que chegou. Então é curioso a gente ter essa percepção de que não é nada mágico, não é o plim e as coisas são como são. Tudo tem um fator histórico, é necessário redescobrir, desconstruir algumas coisas para que nós possamos perceber a que ponto nós chegamos e como nós chegamos aqui. E esse, para mim, é o principal aspecto do estudo da história. Existe um monte de bairro antigo, ruas antigas, placas que mencionam nomes de pessoas ou figuras que fizeram parte da história em algum período. Tudo isso remonta a um passado que a gente precisa descobrir, que a gente precisa compreender. Imagina como é importante entender a história do mundo, porque aí você consegue se posicionar melhor na vida, entendendo melhor como funciona todo esse organismo gigantesco, cheio de acontecimentos que são importantes e definitivos para que a vida seja tal como ela é. Em todos os lugares você consegue encontrar vestígios históricos, vamos assim dizer, não precisa ser um arqueólogo, né, propriamente dito. Em casa a gente tem um monte de coisa que remonta a história. Fotos antigas, roupas, e a gente consegue, através de observações muito básicas, conseguir ter acesso a um contexto histórico muito importante. Cemitérios antigos, né? Construções antigas. O centro, por exemplo, da cidade de São Paulo, cidade que eu resido, você tem lá o Centro Velho, que tem construções muito bonitas, por sinal, do século XIX, e até mesmo cidades mineiras do século XVII, exemplo de Ouro Preto, né? No período da mineração, Sabará, São João del Rei, Diamantina. Então nós temos um patrimônio histórico muito grande para poder pesquisar e entender a que ponto nós chegamos. Essa é a base do nosso trabalho no dia de hoje. Portanto, o que eu quero dizer é que estudar história nos permite uma compreensão melhor do mundo que a gente vive.
Esse é o ponto básico e eu vou estar batendo nessa tecla para que nós possamos ter a noção básica de como é importante estudar história. Bom, então vamos para uma pequena definição. A gente estuda porque é importante entendermos como nossa sociedade se formou, como nossos hábitos foram construídos, porque temos determinados valores e os motivos de seguirmos certos comportamentos e tradições. Logo, a função da história é fornecer explicações para as sociedades humanas sobre suas origens e as transformações pelas quais estas passam. Essas explicações, por mais diversas que sejam, são feitas sempre sobre uma base comum, o tempo e a temporalidade. Assunto esse que a gente também vai discutir, tá? Tanto tempo quanto temporalidade. Mas agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre as fontes históricas. Porque para a gente compreender o presente, é necessário reconstruir esse passado. Agora, como é que funciona esse processo? Os historiadores eles estudam o passado através das fontes históricas. Essas fontes elas são achados arqueológicos que nos levam a conhecer outras sociedades que viveram há muito tempo atrás. Então a gente vai entender povos, civilizações, através de um trabalho que é uma verdadeira arte da investigação. É difícil de fazer, mas importante para nós conhecermos a nossa história. Então é por meio da análise dessas fontes históricas ou desses vestígios ou achados arqueológicos que se constrói, através desses fragmentos, a história da humanidade. É uma interpretação, claro, por parte de um historiador, através desses vestígios, desses achados, e a partir daí nós montamos uma narrativa a respeito dos acontecimentos do passado, trazendo para os dias de hoje. É importante perceber que é óbvio que a interpretação feita desses vestígios é dos homens dos dias atuais. Então, o historiador do presente, através da sua visão contemporânea, remonta o passado baseado nesses achados arqueológicos. Gente, para a história, o tempo é uma categoria muito, mas muito importante. Então a gente vai se pegar um pouquinho nessa relação do tempo, para compreendermos melhor os acontecimentos. Outra perguntinha aí para você pensar, né? Você acha que todas as pessoas percebem o tempo da mesma maneira? Para todo mundo as coisas acontecem da mesma forma? Olha, as primeiras marcações de tempo ocorreram através da observação dos fenômenos naturais. E veja como isso é curioso, porque as pessoas se organizavam através dos astros, da natureza, das transformações e uma série de coisas que é bem curiosa e ajudou muito a confeccionar os calendários que existem hoje. Os judeus, o calendário judeu, o calendário islâmico e o calendário cristão. Bom, aí os caras pararam lá para observar a lua. Isso eu acho incrível, né, cara? A percepção humana ela é fantástica mesmo. Então, observando a lua, as pessoas perceberam muitos detalhes interessantes, curiosos, né? A lua ela muda o seu formato durante 29 dias do mês. Bom, aí desse modo, cada ciclo completo das fases da lua recebeu o nome de mês. E a galera também percebeu que assim como a lua, as plantas também obedeciam um determinado ciclo. Então tinha o período do plantio, o período da germinação, depois ocorria o crescimento e a floração, aí seguia-se a queda das folhas e, por fim, algumas plantas morriam ou apareciam mortas. E aí, posterior a isso, tudo recomeçava. Perceba a observação dessa galera, hein? Os caras perceberam ainda que o ciclo das plantas e também as mudanças na estação do ano duravam aproximadamente o mesmo tempo que determinados astros levavam para retornar sempre à mesma posição. Bom, aí a esse período eles deram o nome de ano. Por causa de todas essas observações e as relações entre elas, os caras conseguiram produzir ou inventar ou introduzir na vida das pessoas o calendário. Nós, os povos ocidentais, nós utilizamos o calendário gregoriano. Bom, e aí, de acordo com o calendário gregoriano, cada ano é composto por 365 dias e 6 horas. E aí, para ajustar essa diferença das 6 horas, a cada 4 anos nós temos um dia a mais, que é chamado de ano bissexto, aquele fevereiro com 29 dias. Mas aí tem uma coisa muito louca, né, meu? Porque a humanidade ela não surgiu a partir do nascimento de Jesus. Existe antes disso. Por isso que existem as datações, né? Você tem o DC e o AC.
Então, quando você tiver aquela descrição, aquela sigla AC, significa que é antes de Cristo. Bom, mas embora o calendário cristão gregoriano ele seja muito utilizado, ele não é o único não, tá? Nós temos também categorias religiosas grandiosas como o cristianismo, a exemplo do islamismo e do judaísmo, que adaptaram-se aos seus próprios calendários de acordo com a sua religião e com as suas crenças. O calendário cristão, o calendário islâmico e o calendário judeu. Bom, gente, conforme eu disse para vocês, aqui a gente está entendendo as bases do conhecimento histórico, o porquê é importante estudar história, por isso é tão categórico o negócio aqui, né? Vai ficar melhor, vai ser mais legal os fatos históricos quando nós avançarmos no curso. Mas no primeiro momento é bom a gente entender essas bases para depois começar esse negócio bem pavimentado, né? Para que não haja falhas no processo de aprendizagem de todo o contexto histórico que a gente vai trabalhar, porque é longo, é extenso, mas é muito curioso e principalmente é divertido demais saber história, é mó legal. Cada grupo de pessoas marcam a passagem do tempo de uma forma bastante curiosa, né? E claro, os acontecimentos que são considerados importantes, eles se tornam uma marca registrada na história dos povos. Os historiadores europeus que utilizavam o calendário gregoriano como forma de contar o tempo, dividiram a história em grandes períodos marcados pela permanência de certas características sociais e econômicas. Presta bem atenção nessa linha cronológica que eu vou colocar agora aqui para vocês poderem observar. A pré-história, né? E a partir da pré-história, 4.000 a.C., a gente pode chamar essa pré-história também de povos ágrafos, né? Porque todos os povos têm história. Então, se tratando de povos que não dominavam a escrita, nós chamamos de ágrafos. Poderíamos citar aí os paleolíticos e os neolíticos. A partir do desenvolvimento da escrita, nós temos início à Idade Antiga. E a Idade Antiga, ela vai até 476, ou Idade Clássica, quando você tem aí a invasão dos bárbaros e a queda do Império Romano. A partir da queda do Império Romano, em 476, nós temos início à Idade Média, o feudalismo. Todos esses assuntos nós vamos estudar. Primeiro para entender essa linha cronológica do tempo. Bom, de 476 até 1453 permanece o período chamado Idade Média. 1453 é quando cai Constantinopla, que é o Império Romano do Oriente, e a partir de então nós temos início à Idade Moderna. A Idade Moderna vai de 1453 até 1789, que é uma outra data muito importante, que é a Revolução Francesa. E a partir da Revolução Francesa de 1789, nós entramos na Idade Contemporânea, aonde permanece até os dias de hoje. Ficou definido dessa forma, o estudo da história ficou mais organizado, que a gente pode estudar, por exemplo, a Idade Média, a Idade Contemporânea, a Idade Moderna, os períodos clássicos, e a gente consegue organizar melhor o nosso foco de estudo, né? A gente consegue separar e organizar a nossa maneira de estudar o passado. Bom, é dessa forma que nós utilizamos a linha cronológica ao nosso favor para estudar os períodos históricos da humanidade. Resumidamente, o que procuramos compreender com essa aula? Bom, o primeiro aspecto é entender as bases do conhecimento histórico. Como é que a gente consegue se organizar através dos livros didáticos, né, do método de aprendizagem, podemos dizer dessa forma, para compreender melhor essa disciplina. E o porquê estudar essa disciplina? Porque o conhecimento histórico ele é fundamental, ele vai dar as bases de compreensão do mundo que a gente vive. E isso é fundamental. Resgatar o passado é necessário. Por quê? Porque quem não sabe dos processos que transformaram o mundo, não entende a transformação do mundo e logo não entende o mundo. Por isso que eu convido você a acompanhar esse trabalho, né, a fazer parte desse time de pessoas que buscam conhecimento, mas eu estou aqui disponibilizando uma ferramenta muito importante para você poder pensar melhor a sociedade que você vive hoje. Para você, aluno do ensino fundamental e ensino médio, então nem se fala, porque vai te ajudar muito para fazer uma boa avaliação, para fazer uma boa prova do Enem, para fazer um bom processo seletivo e para conhecer mais. Porque não adianta você estudar só também para fazer uma prova, meu. Você tem que estudar para conhecer as coisas e essas coisas que você aprendeu, auxiliá-lo no seu cotidiano. Aprender de fato é quando você consegue utilizar as ferramentas de aprendizagem na praticidade do seu cotidiano. Você tem que ser um cara inteligente. Por quê? Porque essa inteligência faz toda a diferença.
certo? Você precisa, cara, se colocar à disposição do conhecimento. Por quê? Porque esse é o principal instrumento que você tem. Se você tiver que trabalhar numa empresa, é óbvio que a empresa vai procurar pessoas que estão mais qualificadas, com bom poder de cognição, com ideias sólidas, com boa reflexão, com bom uso da razão. Você vai brilhar e conhecer e aprender vai te ajudar. E é para isso que a gente está aqui, tá? Sou o Ed Dias, esse é o Aprendendo História, a nossa primeira aula, e a gente está junto, e esse trabalho tem tudo para dar certo. Conto com você nas próximas aulas. Um forte abraço e até breve.